Pessoal, boa noite. O nosso tema hoje desse webinar, ele nos remete a uma técnica e a conceitos que vão nos ajudar a ajustar preços de referência que estão lá no ciclo, né? Em especial, os preços dos itens de transportes. Como assim ajustar o preço de referência que está lá no ciclo? Bom, eu não posso começar esse webinar sem uma breve preliminar aqui. É preciso que a gente entenda que o ciclo é uma ferramenta para um orçamentista. Então, ele nos traz preços que valem para a unidade federativa inteira, tá? Mas são preços, como o nome do sistema diz, preços de mera referência, tá? Que traz uma ideia, vamos dizer assim, né, de quanto custa aquele serviço. Uma ideia num nível de precisão suficiente para que um engenheiro orçamentista, depois de lançar uma planilha orçamentária com quantitativos e lançar os preços unitários que estão lá naquele sistema do ciclo, possa montar sua curva ABC de serviços. E nessa curva ABC de serviços, para quem não sabe, é colocar os itens da planilha orçamentária em ordem decrescente de representatividade financeira, né? Nessa curva ABC vão aparecer lá no topo justamente os itens de serviço que são mais relevantes para o preço, né, para o custo total do empreendimento. Então aí começa o segundo trabalho do engenheiro orçamentista, que é pegar para esses itens mais relevantes e começar a ajustar, fazer um ajuste fino dos custos que estão lá no ciclo. Tá? Então, eles não servem. Os custos que estão lá no ciclo não servem para qualquer obra. Tá? Você imagina, né? Existem circunstâncias numa determinada obra que faz um determinado serviço ficar mais penoso ou ser mais simples de se realizar. Ou seja, ele fica mais caro ou ele fica mais barato para o construtor executar. Então, é preciso pegar as circunstâncias do projeto e fazer esse ajuste. Ok. Pode ajustar o preço que está lá no ciclo? Pode, na verdade, não, porque está lá escrito no ciclo que o orçamentista deve ajustar. Ele não pode ajustar, ele deve. Tem até uma expressão que é interessante que está lá. Trata-se de um grave erro não ajustar. Entendeu? Então, é preciso, claro que ninguém vai ajustar todos os itens de uma planilha orçamentária. E é justamente para isso que o ciclo vem, para identificar ali quais são os itens mais relevantes, ou seja, relacionar esses preços unitários às quantidades daquele projeto, para então o engenheiro orçamentista poder poupar energia e ajustar os itens mais relevantes e não toda a planilha orçamentária. Ninguém vai ficar preocupado numa obra rodoviária de ajustar o preço de forma de madeira para berço de bueiro, né? Então, agora, não ajustar um item de base de brita graduada, por exemplo, pode ser um grave erro, e é nesses termos que está lá a exigência para que o engenheiro orçamentista faça esses ajustes. Tá? Então, o que o nome está dizendo, é engenheiro orçamentista. Tá? Então, é preciso fazer orçamento, é preciso ter um engenheiro ali. Né? Não se trata, pois, de pegar o preço, copiar e colar e trazer aqui e imaginar que isso é verdadeiro para qualquer que seja a obra, em qualquer que seja o lugar, ainda que eu esteja falando de uma mesma unidade federativa. Pois bem, se temos que ajustar um preço que está lá no ciclo, a gente precisa antes entender como está posto esse preço lá no ciclo, né? Que circunstâncias o DENIT entendeu como padrão, né, para que aquele preço fosse válido. Porque é preciso conhecer essas circunstâncias para saber se os requisitos do meu projeto se adaptam perfeitamente a essas circunstâncias, e nesse caso não há que se promover nenhum ajuste no preço que está lá no ciclo, ou se as circunstâncias do teu projeto se distanciam daquelas que foram preconcebidas pelo ciclo, e nesse caso o engenheiro orçamentista tem que fazer os ajustes que se fizerem necessários. E aí cai exatamente o nosso treinamento hoje. Vamos falar de ciclo, vamos falar de ajustes de custos no ciclo e, mais precisamente, nos itens de transportes que estão lá. Tá? Bom, a gente sabe que o ciclo traz uma tabela, né? Aquela tabela que já vem com os preços prontinhos, né? Para tudo quanto é item de serviço de obra rodoviária. Que maravilha, né? Mas o ciclo traz também uma peça como essa que vocês estão enxergando aí, que são as composições de preços unitários. O que é isso? Isso aí nada mais é do que a memória de cálculo do preço que está lá tabelado. Então, essa composição que eu trouxe, por exemplo, ela fala de escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, com distância de 3 quilômetros, né? Caminho de serviço em revestimento primário, com escavadeira e caminhão basculante de 14 metros cúbicos. Tá. Lá na tabela vocês vão encontrar esse custo aqui, ó, R$ 5,24.
Agora, se você é um engenheiro orçamentista e quer saber por que, que esse serviço custa R$ 5,24 por metro cúbico, aí abre a memória de cálculo, não é? É essa peça aí. Olhando a composição de preço, você vai entender. Custa isso tudo porque eu preciso de uma escavadeira trabalhando 100% produtiva, com 6 caminhões basculantes de 14 metros cúbicos, trabalhando 93% do tempo produtivo, com 7% do tempo improdutivo. Aqui estão os custos unitários produtivos e improdutivos. Aí o ciclo te diz também como é que calcula esse negócio aqui, tá certo? De trazer para a composição. Bom, essa equipe aqui, ela produz, olha, 221,33 metros cúbicos por hora. Entendeu agora por que, que custa R$ 5,24? Então, se na tua obra você vai fazer esse serviço e você não tiver como produzir 221,33 metros cúbicos por hora, você tem que ajustar, porque esse preço não vai ser bom para você, não vai ser adequado para você. Se na obra você consegue uma produtividade maior do que essa, 221,33, você tem que ajustar para chegar num preço menor aqui, né? Que seria mais adequado para o teu caso. Agora, se na tua obra você não consegue uma produção nesse patamar, você também tem que ajustar aqui a composição para chegar num custo maior, porque esse preço de 5,24 não é adequado. Agora, se tua obra você vai conseguir produzir mais ou menos 221,33, o preço do ciclo está perfeito, não é? Tá, Elci, mas e como é que eu sei de onde veio os 221,33 metros cúbicos por hora? Pois bem, olha que coisa, né? Talvez novidade para alguns. A composição não diz, cara. Aí o interessante é que muita gente que contrata a obra, que está lá no órgão público, põe assim no edital. O empreiteiro que ganhar a licitação vai ter que apresentar as composições de preço. Legal. Aí o empreiteiro ganha a licitação, apresenta uma maçaroca de composição de preço. E aí você tem que perguntar para o cara que está contratando, para que você pediu isso? Porque eu quero saber de onde vem, como se justificou cada preço desse. Está vendo aqui, Elci? Agora eu já sei que custa 5,24 por conta dessas circunstâncias todas que você está vendo aqui. Ó, uma escavadeira com 6 caminhões, produção 221,33. Entendi. Está satisfeito? Tô satisfeito. Então deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Tá. Por que tem escrito 221,33 aqui? Até porque o número é meio estranho para a gente ter, né, mais ou menos 221,33, né? Por que não 200 ou 250 aqui na produção da equipe? Não sei, não está escrito aqui, né? Deixa eu te fazer outra pergunta. Como é que você sabe que essa escavadeira precisa trabalhar exatamente com 6 caminhões? E por que que esses caminhões vão trabalhar 7% do tempo deles improdutivo e 93% produtivo? Pois bem, eu também não sei. Percebe que está faltando alguma informação para que você tenha um pleno entendimento do porquê desse 5,24? A composição, que eu estou dizendo, é a memória de cálculo do preço tabelado. Mas, na forma como ela se apresenta, vocês já vão sabendo que é preciso ter uma memória de cálculo para apresentar os dados para entrar nessa composição. A gente precisa, se quer ajustar o preço unitário que está lá no ciclo para a realidade da obra, é preciso conhecer não só a composição do ciclo, é preciso conhecer a memória de cálculo da produção do ciclo, porque é essa memória de cálculo que vai me dizer respostas para essas perguntas que eu acabei de falar para vocês, ok? Se o item não é escavação, carga e transporte, por exemplo, o ciclo vai te trazer um preço de transporte em caminhão basculante, também em rodovia com revestimento primário, mas este remunerado em toneladas quilômetro. Então, aqui a gente paga o transporte complementar, o momento extraordinário de transporte. O ciclo está te dizendo que custa, nessa database aqui, né, tá 38 centavos esse item. E por que custa 38 centavos? Elci, porque você vai ter 1 hora de caminhão basculante 100% produtivo, numa produtividade de 435,7 tonelada quilômetro. Cara, se eu não tinha em mente uma produtividade para os 221,33 de maneira bem consolidada, imaginar que um caminhão vai me produzir 435,75 toneladas quilômetros, se eu nem peso esses caminhões, me parece também um pouco complexo, que eu tenha que ajustar o custo lá do ciclo, né, tendo por base simplesmente essa composição que vocês estão vendo aí.
É isso tudo para te dizer, eu preciso conhecer as memórias de cálculo dessas composições. Então, eu só vou conseguir ajustar bem o custo que está lá no ciclo se eu conhecer as memórias de cálculo das composições. E as memórias de cálculo das composições, a gente chama no mercado de produção da equipe mecânica. Claro, da memória de cálculo das composições que envolvem equipamentos mecânicos, tá? Então, se você tem uma composição como aquela que a gente estava vendo, ó, escavação, carga e transporte de material de primeira, com caminhão basculante, 14 metros cúbicos, você tem uma produção de equipe mecânica para esse mesmo serviço aqui, escavação, carga e transporte de primeira categoria, tá. 2 peças para justificar, então, o preço de R$ 5,24. Mas para que, então, essa peça? É porque essa peça explica as produtividades que eu estou usando nessa daqui. Se não, vejamos, você não estava perguntando por que é 221,33 metros cúbicos por hora? Está aqui, ó, 221,33 metros cúbicos por hora. Isso aqui foi calculado a partir dessas variáveis aqui, ok? Olha, aqui está dizendo que vai ter 1 hora de escavadeira 100% produtiva. Está aqui, ó, escavadeira. Aqui, 1 unidade 100% do tempo produtivo. Ah, aqui está dizendo na composição que eu preciso de 6 caminhões, 93% do tempo produtivo. Aqui, ó, na coluna de caminhão, foi calculado 6 caminhões, exatamente com 93%. Bom, mas esses números, diferentes desses daqui, eles não foram colocados, inseridos, eles foram calculados. Calculados a partir de onde? Chegamos, onde eu diria. Calculados a partir das variáveis que efetivamente interferem no custo do serviço que você está alçando. Ok? Então, são essas as variáveis que vão interferir ou que podem interferir nos teus custos de serviços. E a gente vai estudar justamente aquelas que interferem nos custos dos transportes. Que variáveis são essas? Não, calma, não se preocupa, porque a gente vai voltar para essa produção de equipe mecânica e vamos destrinchar e vamos calcular direitinho como é que a gente chega na produtividade de um caminhão. Passo a passo, número por número, ok? Eu só preciso que vocês entendam antes, que variáveis são essas que podem interferir nos custos de transporte. Vamos lá. Primeira delas é a produtividade do equipamento do carregamento. Vem cá, mas não é o custo do transporte? O que é que o equipamento que carrega o caminhão tem a ver com a produtividade do caminhão? Pois bem, é preciso a gente ter em mente a noção de tempo de ciclo. Eu já vou adiantar aqui para vocês. O que é um tempo de ciclo? É um tempo em que o equipamento faz um giro completo na sua produção. O caminhão, por exemplo, né? Vamos marcar o tempo de ciclo de um caminhão. Ele está parado lá na fila, esperando para ser carregado, né? A partir do momento em que ele se desloca para ir até próximo da escavadeira, por exemplo, para ser carregado, você destrava o cronômetro, está contando. O que é que ele está fazendo entre a fila e o ponto onde ele vai ser carregado? Ele está fazendo uma manobra para ser carregado. Anota esse item. Manobra para carregamento. Faz parte do tempo de ciclo do caminhão. Depois ele para. Aí a escavadeira começa a encher esse caminhão. Entendeu? Isso se chama tempo de carga. Você está usando o caminhão, só que ele está parado ali enquanto é carregado. Você está consumindo horas de caminhão ali. Isso é um custo. O tempo de carga é o segundo dos tempos do caminhão. Depois que ele está carregado, o que é que o caminhão faz? Ele dispara para o local de destino. Né? Se a gente está falando de escavação para aterro ou de uma escavação qualquer para um bota fora. Vamos imaginar que ele está indo da escavação para o aterro. Então, para o caminhão chegar lá, ele vai ter um tempo de ida. Ah, legal, tempo de ida. Depois ele tem um tempo de volta, né? Aí ele volta vazio para ser carregado de novo, certo? Só que quando ele chegou lá, existe um outro tempo entre a ida e a volta, né? É o tempo em que ele manobra para descarregar e o outro tempo ele passa descarregando o conteúdo. Então, o tempo de ciclo do caminhão, ela tem essas 6 componentes. Manobra para carga, carga, tempo de ida, manobra para descarga, descarga, tempo de volta, fechou o cronômetro e que reinicia um novo ciclo. Perceba? Então, dessas 6 componentes, eu posso didaticamente separar em 2 etapas para vocês entenderem bem, chamando a primeira delas de tempo fixo e a segunda de tempo variável. Por que fixo e variável? Eu chamo de tempo fixo as variáveis
que não dependem da distância de transporte, ok? Não interessa se você vai transportar uma carga a 200 metros ou a 8 quilômetros, o tempo fixo vai ser o mesmo. Esses são aquelas 4 variáveis: manobra para carga, manobra para descarga, tempo de carga e tempo de descarga, ok? Faz parte do tempo de ciclo do caminhão. Depois o tempo variável, que é o tempo da ida e o tempo da volta. Voltamos daqui a pouco a falar com mais detalhes de cada pedacinho desse. Mas entenda, se o tempo de carga, o tempo que o equipamento que está carregando o caminhão, né, passa para carregá-lo, ele entra na conta do ciclo do caminhão, esse tempo, se for maior ou menor, interfere negativa ou positivamente na produtividade do próprio caminhão. Ah, não é assim. Caminhão é caminhão, escavadeira é escavadeira. Pronto, para a gente não passar direto, né? Nos webinários a gente nem tem tanto tempo, né, assim para destrinchar tão bem, mas imagina trocar a concha daquela tua escavadeira que está lá no empréstimo, né, uma concha de 1,5 metros cúbicos, por exemplo, por aquelas conchinhas estreitinhas, né, que escavam vala, que você usa para escavar vala com tua escavadeira. Você vai fazer isso para botar a tua escavadeira em cima de um empréstimo? Evidente que não, mas por que não? Ah, porque senão vai demorar demais a encher o caminhão. Pois é, demora demais a encher o caminhão, atrapalha a produtividade do próprio caminhão. Além, é claro, de atrapalhar a produtividade da própria escavadeira, né? Você vai escavar, né, com uma produtividade bem menor. Ok? Então, a produtividade do equipamento de carregamento, ela interfere na produtividade do transporte. Sendo assim, pense bem, se você não está trabalhando, se é que vai usar carregadeira, se não está trabalhando com a concha inadequada, né? Claro, todo mundo concorda, ninguém vai pôr concha de valas aqui, né? Vamos pôr a de 1,5. E por que não põe uma concha ainda maior que 1,5? Por que não consultar o manual de produção do teu equipamento para saber se a ele não pode ser acoplado uma concha que garantiria uma produtividade maior para os dois equipamentos, para a escavadeira e para o caminhão? Só para pensar. Para frente, espaço para fazer manobra, para ser carregado e para descarregar. Então, você está em campo, os colegas que responderam, não, eu sou de obra, se preocupe com isso, porque isso é uma variável que você tem que arrumar. Não deixa ter um empréstimo muito imprensado ali, entendeu? Porque senão o teu caminhão vai passar um tempão para se manobrar e posicionar para receber o carregamento da escavadeira, tá? Quanto mais larga, mais ampla for a frente, o caminhão manobra rapidão, e aí o que é que você está fazendo? Diminuindo o tempo fixo do caminhão, correspondente ao tempo de manobra para carga. Mesma coisa lá no destino. Se você vai descarregar, por exemplo, em via urbana estreita com tráfego dentro, opa, grande tempo de manobra de descarga. Ao passo que eu dou a variável, eu já ponho vocês a pensarem o seguinte: aquele preço que está lá no ciclo foi feito para quais circunstâncias em si? Porque, veja só, uma coisa é eu descarregar uma carrada dentro de um ambiente urbano, estreito, com tráfego dentro, o caminhão vai passar um tempão para poder se posicionar e descarregar ali. Outra coisa é chegar numa seção de aterro com 20 metros de largura ainda, né? Claro, então, se a dificuldade é diferente, o custo é diferente, e aí cabe ao orçamentista ajustar essas circunstâncias. Mas para ajustar é preciso identificar a variável que está levando à necessidade de ajuste, e é isso que a gente está fazendo nesse momento, zero ainda, ok? Identificando as variáveis, e essas são algumas delas. Para ajudar o orçamentista, né, o ciclo propõe números pré-estabelecidos, tá certo? Feitos para as circunstâncias padrões de obras rodoviárias, tá? Números esses que podem estar sujeitos também a ajustes pelos próprios orçamentistas, se as condições de execução diferem das condições normais que se encontra numa obra rodoviária. Por exemplo, com essa tabela que vocês estão enxergando aqui, dá para a gente perceber o seguinte, ó. Qual é o tempo de manobra de um caminhão de 14 metros cúbicos, manobra para se posicionar para carga? Então, você vem aqui, ó, manobra de posicionamento para carga, caminhão de 14 metros cúbicos, está aqui. O DENIT diz que ele leva quase meio minuto para se posicionar e ser carregado, 0,474 minutos, ok? Ah, mas na minha obra é muito mais do que isso, entendeu? Assim, frentes muito apertadas, muito estreitas para ele se posicionar e ser carregado. Bom, aí é o seguinte, será que é um problema das circunstâncias da tua obra ou é um problema de logística que o teu engenheiro de campo não está preocupado como deveria?
né? Dá para a gente abrir mais a frente de trabalho para diminuir esse tempo de carga e você melhorar os custos da tua obra? Dá. Opa, então você vai melhorar e voltar para cá. Veja, não é o ciclo que estaria errado, entendeu? Ou inadequado, melhor dizendo, à circunstância do teu trabalho. Seria a não preparação da frente para um trabalho mais produtivo. Agora, se por outro lado você me responde, não, não tem como não, o negócio é estreito mesmo, eu estou encostando o caminhão em via urbana para poder fazer descarga de uma terraplenagem para um edifício, entendeu? Assim, não tem mesmo como eu melhorar aquilo ali, não. Então, o que ele tem que fazer? Não entre com aquele preço padrão do DENIT, cara, porque aquele preço padrão do DENIT está imaginando que você vai levar mais ou menos 30 segundos para posicionar-se para o carregamento. Se as condições da tua obra já te fazem crer que você vai precisar de mais do que isso, ajuste esse dado e leve para a produção de equipe mecânica para recalcular a produtividade do caminhão, para mandar as produtividades corretas para a composição de preço, para recalcular o preço e você chegar ao novo preço do item para esse serviço nessas circunstâncias. Estão percebendo? Agora, é preciso identificar se realmente o que você precisa na obra difere ou não difere do que foi pensado pelo DENIT. E o que foi pensado pelo DENIT? Isso que está aí nessa tabela, a tabela 6, que está lá no volume 1 do Manual do Ciclo, ok? Bom, e a manobra para descarga? Bom, a manobra para descarregar. Aí é o seguinte, se vai descarregar livre, como nas sessões de aterro, é mais rápido, né? 1,206 segundos, um caminhão de 14 metros cúbicos, por exemplo, descarrega. Agora, se vai carregar, por exemplo, dentro de um equipamento rebocado, dentro de um equipamento autopropulsor, por exemplo, né? Evidentemente que o tempo de manobra fica um pouco maior, porque tem o posicionamento do caminhão ali para engatar no equipamento aonde ele vai descarregar, certo? Então, o DENIT me traz parâmetros de tempo de carga, de tempo de manobra para carga e manobra para descarga, a depender do tipo de carga e descarga que você faz, sem prejuízo algum de você ajustar esses números aí para as circunstâncias da tua obra que, porventura, divirjam do que foi previamente pensado pelo DENIT, ok? Como fazer isso? Calma, vamos identificar, daqui a pouco vamos fazer o exercício. A gente vai fazer junto, eu me comprometo contigo, mas a gente precisa entender de onde vêm os dados. Bom, na mesma tabela, o DENIT já começa a te trazer tempos estimados de carga. Aí, veja, quanto tempo uma carregadeira, não é? Com lâmina, com concha de 1,53, com pá de 1,53, carrega um caminhão de 5, de 6, de 8, de 10 metros cúbicos. Olha, eu não gosto de olhar para essa tabela daqui, não. Eu vou mostrar para vocês uma forma diferente da gente calcular os tempos de carga que vão bater perfeitamente com os números do DENIT, como se você estivesse trazendo os números do DENIT para cá, se as circunstâncias forem as mesmas, entendeu? Mas se as circunstâncias não forem as mesmas, vocês vão perceber que você consegue muito mais precisão para calcular o tempo de carregamento por uma outra forma que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, certo? Então, essa parte de cargas aqui, eu digo, deixa para lá, tá? Tem uma forma melhor da gente buscar esse dado. Não precisa ser tabelado. Agora, descarga, quanto tempo para descarregar? Olha, descarga livre, descarga dentro de um distribuidor de agregado para tratamento superficial, dentro de um distribuidor autopropulsor para base, enfim, onde você vai descarregar esse negócio? Aí, a depender também do porte do teu caminhão, o DENIT vai te estimar um tempo de descarga. E aí a gente fecha os 4 tempos que compõem o tempo fixo do caminhão na operação do ciclo, né? Manobra para carga, manobra para descarga. Tempo de carga e tempo de descarga. O tempo de carga foi o único que ficou fora aqui dessa tabela. Eu recomendo que você não use a tabela para o tempo de carga. Os outros 3, você tem uma boa referência de preços aqui. Agora, esteja atento se as circunstâncias, volto a dizer, se as circunstâncias do teu projeto não exigem um ajuste, né, nesses tempos aqui, seja para fazê-los subir, seja para fazê-los descer. Eu não estou aqui falando em melhorar, aumentar o preço do DENIT ou diminuir o preço do ciclo. Não, estou falando de ajustar para cima ou para baixo na exata medida do que o projeto te demanda, ok? Bom, que mais que interfere em custo de transporte? A capacidade do caminhão, né? Da caçamba do caminhão. É claro que se você estiver trabalhando com um caminhão de 14 metros cúbicos, o transporte vai sair mais barato do que se você mobilizar caminhões de 6 metros cúbicos. Então, essa é uma primeira pergunta que vocês vão ter que responder na hora de você lançar mão de um preço no teu orçamento. Você vai usar um caminhão pequeno,
toco de 6 metros cúbicos ou vai usar um caminhão de 14? Ou melhor, de 18, de 20, ou até aqueles fora de estradas grandões lá, não é? Bom, qual é a regra que você tem para escolher o tipo da caçamba, o tipo de caminhão que você vai utilizar? Aquela regra de ouro do orçamentista. Qual é o melhor equipamento que deve ser mobilizado? O maior. O maior equipamento sempre vai corresponder ao menor preço unitário. Agora, é o maior equipamento que caiba dentro da tua obra. Evidente que você não vai trazer um caminhão fora de estrada que trabalha lá com extração de minérios e trazer dentro da tua rua municipal para operar ali dentro da favela, não é? Não cabe dentro da tua obra. Então, pega um menor, até chegar no carrinho de mão, se esse for o maior equipamento de transporte que caiba dentro da tua obra. Essa é a regra. Então, se cabe um caminhão de 14, não osque um caminhão de 10, não osque um caminhão de 8, nem de 6. Em princípio, ok? Fator de carga. Precisamos entender isso aí, porque já tem gente descontente com a minha primeira resposta. O que é um fator de carga? Vamos ajustar. Quantos metros cúbicos eu posso colocar em cima de um caminhão que tem capacidade de 14 metros cúbicos? Pô, assim, 14 metros cúbicos, não é isso? Depende. 14 metros cúbicos, eu tenho que te perguntar, você vai levar o que em cima desse caminhão? Porque se for 14 metros cúbicos de algodão, por exemplo, pode colocar e encher e não tem problema, o caminhão vai levar. Agora, se for 14 metros cúbicos de minério de ferro, talvez você não consiga arrastar. Vocês percebem na estrada, quem gosta de dirigir, pega a rodovia, né? Às vezes você pega uma carreta com um laço de 20 metros lá de carga, né? E em cima dessa carreta tem 2 blocos de granito. 2 blocos. Você olha para a capacidade em volume da carreta, dá para colocar mais um monte de blocos daquele. Por que ela está dando uma viagem levando somente 2 blocos? Por conta do fator de carga. O caminhão, na verdade, tem 2 capacidades, ok? É preciso você estar atento. Depois ainda vai entrar uma terceira. Quais são as 2 capacidades do caminhão? Primeiro, quanto dá para eu carregar em termos de volume? Segunda capacidade, quanto ele consegue carregar tendo em vista o peso do que está lá atrás, ok? Então vamos imaginar o seguinte, você vai trabalhar com material de primeira categoria. Tua caçamba tem 14 metros cúbicos, ok. Quanto ela pesa? Aí você tem que ter uma ideia, né, de quanto pesa um metro cúbico de material de solo, né, primeira categoria, solto. Isso vai dar mais ou menos 1,5 toneladas em cada metro cúbico. Então, 14 metros cúbicos a 1,5 toneladas vai dar mais ou menos 21 toneladas. Aí você pega o manual do teu equipamento e diz assim, olha, meu equipamento consegue arrastar 21 toneladas, aí lá vai estar dizendo, bom, ele arrasta até 23, por exemplo. Legal. Quantos metros cúbicos eu vou botar em cima do meu caminhão? 14 metros cúbicos. Por quê? Porque eu encho o caminhão e eu tenho potência para carregar. Agora, se os 14 metros cúbicos do meu caminhão pesassem 30 toneladas, eu não ia poder carregar o caminhão com 14 metros cúbicos, perceba? Porque eu não ia arrastar 30 toneladas. Eu ia arrastar quanto? Eu só posso arrastar 21. Então, se eu só posso arrastar 21, qual é o máximo em volume que eu posso colocar? Aí você vai pegar, então, saber quantos metros cúbicos você vai poder botar para que, multiplicado pela tua densidade daquele material que você está carregando, chegue no máximo a 21 metros cúbicos. Então, a relação entre a capacidade do caminhão em peso, no caso, 21 toneladas, e quanto pesaria a carga inteira se você usasse a capacidade cheia dele em volume, no caso, 30 toneladas. 21 dividido por 30 é o teu fator de carga. Vai dar um percentual, um número menor que 1, que vai multiplicar a capacidade em volume da tua caçamba. Quando você considerar que a caçamba está dando uma viagem, uma caçamba de 14 metros cúbicos está dando uma viagem, se você tem fator de carga a ser considerado, na hora de calcular o custo, a produtividade desse caminhão em metros cúbicos, você vai pegar a capacidade da caçamba, 14, e multiplicar por esse 0, não é? Porque ele não está levando a carrada cheia, ele está levando um percentual dessa carrada. Então, fechamos aqui, fator de carga é o limite de carga em peso do caminhão dividido pelo peso que você teria em cima desse caminhão se carregasse ele no limite do volume. Então, para conhecer o fator de carga, você vai precisar saber qual a densidade do material que você está carregando, ok? Tá. Agora, o fator de carga é ajustado por essas 2 situações aí, mas é uma terceira situação que você precisa considerar também.
por onde esse caminhão vai trafegar. Porque se você tiver em cima de caminho de serviço que você mesmo abriu, meio rural, não é? Esqueça, você só vai fazer o fator de carga, as considerações de fator de carga, até aqui, onde eu expliquei. Agora, se você vai pôr esse caminhão em cima de uma rodovia pavimentada, por exemplo, você tem que, mais uma vez, sacar o seu manual do equipamento para saber quanto ele vai distribuir dessa carga nos eixos, porque você vai ter legalmente uma limitação de carga por eixo. Você não pode exceder. Meu caminhão aguenta 14 metros cúbicos, tem espaço para 14 metros cúbicos. Ele aguenta puxar em peso o correspondente a esses 14 metros cúbicos. Então, eu levo o caminhão cheio. Responda mais uma pergunta. Há limitação de carga por eixo? Se sim, verifica se esses 14 metros cúbicos que pesam tanto distribuído por eixo, se não vai exigir que você diminua a carga do caminhão. Se você tiver que diminuir, você volta a calcular o fator de carga de maneira similar à que eu acabei de apresentar agora, tendo em vista a carga correspondente distribuída no eixo do caminhão. Mas isso só tem sentido se o teu caminhão for andar em cima de vias pavimentadas e vias urbanas, enfim, vias com controle de limitação de controle de carga por eixo. Não tem sentido algum na maioria das rodovias, principalmente nos serviços de terraplenagem, em que os caminhões vão andar em cima de caminhos de serviço, ok? Fechamos o fator de carga, é um ajuste. Quando eu entro com o fator de carga, perceba que eu estou diminuindo a produtividade do caminhão, porque não tem sentido o fator de carga ser maior que 1, não é isso? Ele vai ser sempre menor que 1 para poder multiplicar pela carga do caminhão, para imaginar que numa viagem ele não está indo cheio, ele está indo com menos que a capacidade do caminhão, volume. Legal. Tem um outro fator que eu preciso conversar com vocês, que é o fator de conversão. Olha só. Qual é a capacidade do teu caminhão? 14 metros cúbicos. Legal. Você vai medir 14 metros cúbicos em cima do caminhão, é isso? Não, eu vou medir 14 metros cúbicos aqui na minha seção de corte. Peraí. Se você corta 14 metros cúbicos e põe em cima do caminhão, fica mais do que 14 metros cúbicos. Realmente. Então você vai precisar de mais de um caminhão para transportar aquele mesmo volume, que é onde você vai medir. Você vai medir 14. Vou medir 14. Então, peraí. Eu tenho que diminuir a produtividade aqui do teu caminhão, porque 14 metros cúbicos, que é a capacidade do teu caminhão, em cima do caminhão, não correspondem a 14 metros cúbicos onde você vai medir, entendeu? Corresponde a menos do que isso onde você vai medir. Então, você tem que fazer o fator de conversão para transformar o volume em cima do caminhão, solto, que você vai controlar pela capacidade da caçamba do caminhão, do volume onde estava esse caminhão no momento da escavação, que é onde a norma manda que você meça esse volume. Aí você vai precisar, para fazer esse fator de conversão, conhecer as duas densidades. A densidade do material em cima do caminhão, solto, baixa, e a densidade do material in natura, lá no empréstimo, antes dele ser escavado, densidade in natura. Se você dividir a densidade do caminhão solta pela densidade in natura, vai te dar um 0, e esse 0, é o fator de conversão. Ou seja, quando você considerar que o teu caminhão está em 14 metros cúbicos e está dando uma viagem cheio com 14 metros cúbicos, você vai imaginar, ele está com 14 metros cúbicos solto. Na hora de calcular a produtividade dele, eu vou multiplicar 14 vezes o fator de conversão. Aí vai dar um 0,8, por exemplo. Então você vai considerar que o caminhão está levando não 14 vezes 0,8, que é o equivalente em volume ali na seção que você escavou, que é onde você vai medir. Como você não vai medir material solto, porque a norma diz que você não vai medir material solto, você converte isso em preço unitário e coloca essa conversão dentro do teu preço unitário, ok? Aí na obra ninguém vai medir mais material solto, porque se medir essa altura do campeonato material solto em cima do caminhão, está remunerando 2 vezes. O orçamentista já cuidou disso, ok? Bom, para te ajudar a estimar, né, quais são as densidades do material solto, in natura, devidamente compactado, o DENIT também traz dados paramétricos, sujeitos a ajustes, se você tiver elementos lá no projeto que te tragam dados mais precisos que esse. Falando de material de primeira categoria, olha o que o DENIT está dizendo. Solto em cima do caminhão, eles têm, em média, 1,5. Lá no empréstimo, eles têm uma densidade de 1,875 toneladas por metro cúbico. Tá. Aí, 1,5 dividido por 1,875 dá 0,8. É o teu fator de conversão para material de primeira categoria. Ok? Eu sei, por isso que a gente entra com 0,8 lá, como a gente vai ver.
Mas você pode trocar esse 08 por outro número. Basta que você leia no projeto, né? O cara foi lá e estudou a jazida, o empréstimo, no caso de terraplenagem, né? E ele teve o cuidado, porque infelizmente muito projetista não tem esse cuidado de medir a densidade in natura. O cara até coleta o material, leva para o laboratório, te diz qual é a densidade máxima, mas ele se esquece de dizer a densidade in natura, pensando que não tem nenhum problema do ponto de vista da qualidade do solo, mas tem para o orçamentista, importância imensa do orçamentista. É aqui que o orçamentista vai saber o fator de conversão, por exemplo. Agora, se ele furou lá no empréstimo e verificou que a densidade lá é 1,6, né, e a densidade solta é 1,3, 1,4, 1,5, você vai calcular outro fator de conversão. Ok? Terceiro fator que interfere na produtividade do transporte é o fator de eficiência. Esse é um fator bem genérico. Interfere não só no transporte, interfere em tudo que você vai apropriar em campo. Muita gente gosta de chamar esse fator de fator capacete branco. Como é que funciona isso? Bom, você é orçamentista, né? Você vai apropriar custos em campo. Então, eu quero saber qual é a produtividade de uma escavadeira, de um caminhão. Então, eu chego lá e fico observando o cara trabalhar. Né? É até bom você montar um tripézinho, botar uma filmadora para poder marcar todos esses tempos de ciclo, essa coisa toda. Né? Quando o operador percebe que você está ali marcando tudo, ele olha, poxa, o engenheiro está ali. Né? Aí ele começa a trabalhar como nunca, entendeu? Pá, produtividade lá em cima. Aí você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas observando ele trabalhar e diz: já tenho meus dados aqui suficientes para tirar uma média da produtividade dessa figura aí. Vou para o escritório, né, calcular minhas produtividades. Quando você sai, o cara olha, pô, quase não sai mais. Agora deixa eu descer e ir no banheiro, né? Aí já chega o outro para conversar com ele, entendeu? Porque não estava conversando, porque o engenheiro estava olhando. Aí o cara da melosa já chega ali também para abastecer o equipamento ou para lubrificar. Perceba que mesmo que o equipamento não esteja quebrado, ele esteja trabalhando bem, ele não consegue trabalhar 100% do tempo, porque existem essas pausas que eu acabei de exemplificar aqui. Então, para remunerar esse tempo pausado do equipamento, em que pese, teoricamente, ele está 100% produtivo, o DENIT entra com esse conceito aí de fator de eficiência. O DENIT considera, portanto, em regra, 50 minutos em 60. Há uma perda de 10 minutos por hora que o operador vai no banheiro, ou conversa com alguém, ou o cara se posiciona mal na frente de um equipamento, ou puxa uma lona que emperrou, ou é o tempo do abastecimento, da lubrificação, enfim. Perde-se, segundo o DENIT, 10 minutos por hora, e aí esse 50 dividido por 60 dá um 0,83, que a gente entra nos nossos orçamentos como fator de eficiência. Bom, claro que a distância de transporte é um outro fator que interfere no custo de transporte. Quanto maior a distância, pessoal, maior o tempo variável, o tempo de ida. Quanto maior a distância, maior o tempo de volta. Quanto maior o tempo de ida e de volta, menor a produtividade do caminhão, maior o seu custo. Então, é evidente que a distância de transporte interfere no custo, e mais evidente ainda que a velocidade dos caminhões interfere fortemente na produtividade do caminhão. Se você vai transportar um material em cima de uma rodovia, por exemplo, que não possibilita que o caminhão desenvolva uma velocidade maior, o caminhão anda com baixa velocidade, o que é que acontece em consequência? O tempo de ida fica muito maior. O tempo de volta fica muito maior, ou seja, o tempo de ciclo aumenta. Tempo de ciclo aumentando, diminui a produtividade horária do caminhão, aumenta o preço. Por outro lado, se você consegue colocar esse caminhão para trafegar em caminhos de serviço de melhor qualidade, você aumenta a velocidade do caminhão, aumentando sua produtividade e, por conseguinte, diminuindo os custos de transporte. Então, ninguém agora vai fazer caminho de serviço de 3 metros de largura, dizendo eu tenho que economizar no patrulhamento de um caminho de serviço. Né? E quando vier um caminhão em sentido contrário, não, um para, encosta e o outro passa. Você está matando a velocidade, né, de teu transporte, você está tendo um prejuízo enorme. Então, não deixe de patrolar também o caminho de serviço. Lá no nosso treinamento de terraplenagem, a gente tem um pouco mais de tempo. Você acha que vocês estão me ouvindo falar feito uma metralhadora? Eu tenho 1 hora de tempo aqui para concluir tudo, né? E quero dar o máximo de informações possível nesse tempo para vocês, mas num treinamento um pouco mais cuidadoso, com mais tempo disponível, a gente consegue trazer mais informações, por exemplo,
quanto em quanto tempo eu tenho que passar a patrol. Tem umas continhas que a gente faz para determinar isso. Vale a pena pavimentar um caminho de serviço com revestimento primário ou não vale a pena? Tem umas continhas que a gente põe na ponta do lápis, né, para decidir esse negócio, enfim. Né? O importante para a gente que está tratando do custo e enxergando como ajustar um custo unitário é saber que a velocidade do caminhão é uma forte variável que interfere no preço. E olha o que o DENIT estudou. Ele disse o seguinte, ó, a velocidade média de um transporte ela varia em conformidade com o aumento da distância de transporte. Se você vai fazer um transporte até 500 metros, por exemplo, a velocidade média é pequena. Se você vai fazer um transporte de 2,5 km, a velocidade média do caminhão no percurso é maior. Claro, né? Ele parte de uma velocidade zero. Aí vai ganhando velocidade até chegar na velocidade cruzeiro. Se logo que ele chega, você já tem que diminuir porque chegou no destino, a velocidade média vai ser pouquinho, baixinha. No entanto, se você tem uma distância de transporte longa, o caminhão acelera, chega na velocidade máxima dele, na velocidade cruzeiro, e passa um bom tempo naquela velocidade máxima para só então desacelerar e chegar no destino. A velocidade média sobe. Agora, a velocidade média sobe em conformidade com a distância, mas chega num ponto em que ela tende a uma assíntota. Ela tende ao limite. E que limite é esse? A velocidade máxima trafegável do caminhão. Aí depende do caminhão. Né? Quanto o caminhão pode, que velocidade ele alcança com aquele peso que ele está carregando lá atrás? Não é? A depender também da qualidade do pavimento por onde ele está circulando. Perceba que, na verdade, percebeu o DENIT que a partir de 3 quilômetros, não adianta mais levar em consideração nos orçamentos variação de velocidade média em função da distância, porque a partir daqui não há mais variação de velocidade média em relação à distância. Não é? Há variação de tempo de transporte, é outra coisa, mas a velocidade média do caminhão no percurso ela vai tender a se aproximar na velocidade limite daquele caminhão com aquela carga naquela via que ele está trafegando. Entendido isso? Esse entendimento nos abre as portas para entender essas outras tabelas que o DENIT está trazendo. É preciso que você detenha bem esse conceito, porque você vai precisar ajustar esses conceitos eventualmente. Ou, ao menos, checar se tua condição de projeto bate com isso que está trazido nessas tabelas. Essas tabelas não estão aqui para engessar o orçamentista, muito pelo contrário. Essas tabelas estão aqui para dizer para o orçamentista o que é que o DENIT pensou na hora que trouxe aquele preço, cara, para que você possa ajustar ou não. Né? Para cima ou para baixo, basta checar as condições que você tem no projeto com essas que o DENIT está te oferecendo no Manual do Ciclo. Tá? Aqui no Manual do Ciclo ele traz duas tabelas, por exemplo, que dá a informação de qual a velocidade média variando em função das distâncias de transporte. Veja que uma velocidade média começa bem baixinha, se a distância de transporte é baixa, e ela vai aumentando até quando chega a 3 km, ela atinge a velocidade máxima para aquele tipo de via. Aqui é uma via de leito natural, né? Aqui já é uma via com revestimento primário, e vocês percebem que a velocidade vai aumentando, e se você rodar em cima de uma rodovia pavimentada, né, você vai ter uma velocidade maior, ok? Bom, por que duas tabelas, então? Porque essa daqui é a velocidade de ida, caminhão carregado. É claro que a velocidade é um pouco menor do que quando ele volta vazio, não é? Então, a tabela da volta é similar à tabela da ida, né? Só que as velocidades aumentam um pouco. Se a gente comparar lá no limite dos 3 quilômetros, o que era 21 no carregado vai a 39, o que era 40 vai a 45, o que era 45 de máxima no pavimentado, o caminhão consegue desenvolver até 60 km por hora, desde que tenha mais que 3 km para poder fazer uma média dessa. Perceba? Ah, Elci, entendi agora. Por isso que o meu preço está tão ruim. Opa, essa expressão eu gostei. O teu preço pode estar tão ruim. O preço do DENIT não está errado. O preço do DENIT está certinho, porque ele foi composto para isso que você está vendo aí na tua frente. Agora, se na tua obra em especial o caminhão não consegue atingir essas velocidades, então cabe ao orçamentista proceder a esses ajustes. Por que não consegue? Porque eu estou trafegando, é uma obra rural, mas é em perímetro urbano, então tem muito engarrafamento. Eu não consigo uma velocidade dessa aqui de 60 km por hora, não é? Mesmo que seja em cima de rodovia pavimentada, vai dar 20, entendeu? O que é que eu faço numa situação como essa? Bom, o DENIT te obriga, inclusive, porque está lá no Manual do Ciclo. O orçamentista é obrigado a ajustar sempre que se fizer necessário. E ele vai perceber essa situação e vai dizer, olha, aqui a circunstância não é para 60 km por hora, é para 20. Então você ajusta. Isso vai ser certo para a tua obra e errado para a obra do vizinho, entendeu? É o ajuste, ciclo, referência. Teu orçamento,
caso concreto. Perfeito? Bom, mas aí o DENIT veio com essa outra informação, que quando se trata de transportes de insumos, as velocidades vão a 60, 45 e 40. Vamos pegar aqui o revestimento primário, por exemplo, né, que é as nossas composições. O DENIT está dizendo que ele vai a 50 km por hora. Se você voltar o slide aqui, ó, num revestimento primário, ele atinge no máximo 45 km por hora. Essa informação dessa tabela não está batendo com a informação dessa de cá. Perceba que se for rodovia pavimentada é 60, leito natural é 40, e isso bate, né? 60 na pavimentada, 39 na não pavimentada. A informação para leito natural está batendo, a informação para pavimentada está batendo, mas a informação para revestimento primário não está batendo. Qual é o certo, Elci? 45 ou 50? Por favor, não me faça uma pergunta dessa, né? Porque tanto pode estar certo os 45, como pode estar certo os 50, né? Você é que tem que perceber na obra que você está orçando se você vai ter um caminhão trafegando a 45, ou a 50, ou a 20, ou a 70. Aí você faz o ajuste. Eu só estou te dizendo que o preço que está lá naquela composiçãozinha foi alçado para essa situação. E no caso de momentos extraordinários de transporte, aqueles itens que entram tonelada quilômetro, ele foi buscar aqui a velocidade do caminhão. Corresponde? Mantém o preço. Não corresponde? Ajusta. Para cima ou para baixo? Em conformidade com o que você tem na obra. Com essas informações, aí sim, a gente pode calcular a produtividade do caminhão, ok? Vamos calcular, então, qual a produtividade do caminhão para as circunstâncias que eu estou orçando. Do meu projeto. Vamos lá. Meu desafio: orçar o item escavação, carga e transporte de material de primeira categoria com distância de 3 km, caminho de serviço em revestimento primário. Percebam a importância disso? Isso vai impactar na velocidade do caminhão. Entendi, não é? A samba de 14 metros cúbicos, outra variável que interfere no transporte. Distância, outra variável que interfere no transporte, pelo tempo e pela velocidade também, não é isso? Então, vamos lá. Com esses dados aqui, como é que a gente calcula a produtividade do caminhão? Bom, o caminhão tem 14 metros cúbicos, aí você põe 14 metros cúbicos aqui na linha de capacidade. O caminhão, 14 metros cúbicos. Agora é 14 metros cúbicos solto, tá? Qual a distância de transporte? 3 quilômetros, está escrito aqui. Eu vou calcular para uma distância de 3 quilômetros. Legal, põe 3.000 metros aqui. Tá. Quem é o fator de carga? O fator de carga aqui vai ser 1. Por quê? Porque isso é um material de primeira categoria. Não é? 14 metros cúbicos dá 21 toneladas. Um caminhão consegue carregar 21 toneladas. Eu vou trabalhar em leito de caminho de serviço. Não tenho limitação de carga por eixo, não tenho limitação de potência do meu caminhão, o material não é extremamente pesado, então 14 metros cúbicos eu vou encher o caminhão com 14 metros cúbicos, porque eu consigo carregar 14 metros cúbicos em peso. Legal? Fator de conversão. Qual é o fator de conversão? Bom, aí é o seguinte, 14 metros cúbicos, mas é 14 solto. Você vai medir solto? Se sim, é 1 aqui. Ok? Porque você vai considerar que o caminhão está levando 14 metros cúbicos e você vai medir 14. Mas se você considera que ele está levando 14, mas você não vai medir 14, mas sim o equivalente a 14 lá na seção de corte, aí você vai precisar da densidade aqui, em cima do caminhão, e da densidade lá atrás. Aí a gente já mostrou essa tabelinha aí para vocês, tá certo? O DENIT traz uma estimativa dessas densidades, no caso de material de primeira categoria, ó, a massa específica solta em cima do caminhão, 1,5 toneladas por metro cúbico, lá na seção de corte, 1,875, números meramente estimados e passíveis de ajustes pelos orçamentistas se vocês tiverem elementos para ter mais precisão em cima disso. Dividindo 1,5 por 1,875, vocês vão obter exatamente 0,8 de fator de conversão. Legal? Fator de eficiência é o fator capacete branco. Eu disse para vocês que a gente considera, em média, 50 minutos trabalhados em 60, quando o caminhão está 100% produtivo. Então, dizer que o caminhão está lá à minha disposição, sem quebrar nem nada, 1 hora inteira, ele vai estar trabalhando efetivamente durante 50 minutos. Então, se você dividir 50 minutos por 60, você vai encontrar os 0,83. Agora vamos calcular o tempo fixo do caminhão, porque agora eu estou no processo de calcular o tempo de ciclo do caminhão. E a gente viu que o tempo de ciclo se divide em tempo fixo e o tempo variável. Tempo variável, tempo de ida, tempo de volta. Né? Caminhão se movimentando. E tempo fixo, independente da distância de transporte. Manobra para carga, manobra para descarga, tempo de carga e tempo de descarga. Então é isso que eu estou te dizendo. As parcelas do tempo fixo, manobra para carga, tempo de carga, manobra de descarga e a descarga.
3 dessas daqui a gente viu, ó, manobra para carga, manobra para descarga e descarga, o DENIT me traz uma referência lá naquelas tabelas. Se você não tiver números melhores trazidos pelo projetista, você vai usar os do DENIT lá. Se não, você vai ter ali o que o DENIT considerou para você saber se precisa ou não precisa ajustar para o teu caso concreto, né? Agora, o tempo de carga, aí é melhor você calcular caso a caso. Porque, veja só, impossível você tabelar todas as combinações possíveis entre caçamba e caminhão carregador e equipamento de carregamento. Porque o equipamento pode ser uma escavadeira, pode ser uma carregadeira com uma concha pequena, uma concha média, com uma concha grande. A mesma coisa eu posso dizer da concha da escavadeira. Enfim, né? Olha quantas linhas simplesmente para poupar o orçamentista uma conta de padeiro, né? A conta de padaria. Qual é a conta de padaria? Cara, quanto tempo o teu equipamento de carga, esse aqui que você vai usar, né, carrega esse teu equipamento de transporte. Então, olha que conta simples. Qual é a capacidade do teu caminhão? 14. Bom, a gente já vai acostumar a não trabalhar com esses 14, porque esses 14 são nominais. A gente já viu aqui que temos 3 fatores para corrigir esses 14, né? O fator de carga, conversão e eficiência. Então, quando eu falo de um caminhão de 14, na hora de eu calcular a produtividade dele, eu digo que a produtividade real dele vai ser 14 vezes 1, vezes 0,8, vezes 0,83. Faz essa conta aí para você ter uma ideia de como eu estou diminuindo a capacidade desse caminhão. Quando eu digo que ele está indo e voltando nesse tempo, eu não estou considerando que ele está levando 14 metros cúbicos, ok? Bem menos, por conta desses 3 fatores que a gente já acabou de, né, explicar direitinho. Então, a capacidade do caminhão vai ser 14 vezes 1 vezes 0,8 vezes 0,83. Em quantos minutos? Não é isso? Essa escavadeira vai encher um caminhão desse. Aí você tem que ver qual é a produtividade da tua escavadeira. A produtividade da tua escavadeira está aqui, ó, 221,33. E eu assim, mas por que ficou aí 221,33? Bom, porque aí já faz parte dos estudos, né, para a gente calcular a produtividade de uma escavadeira que não cabe em 1 hora, entendeu? Mas no treinamento completo de ciclo, por exemplo, vai caber. No meu treinamento de terraplenagem, a gente fala sobre isso. Enfim, né? Se a gente tiver um espaço maior, a gente poderia mostrar passo a passo como calcular também a produtividade da escavadeira e de outros equipamentos. Carregadeira, trator de esteira, enfim, né? Sabendo que é 221,33 metros cúbicos por hora, e sabendo que eu tenho que carregar 14 metros cúbicos, em quantas horas um equipamento que carrega 221,33 metros cúbicos em 1 hora vai carregar 14 metros cúbicos? Com uma regrinha de 3, você faz essa conta aí, tá certo? Vai ser exatamente a capacidade do caminhão real, né? 14 vezes 1 vezes 0,8 vezes 0,83, isso aqui, dividido pela produtividade do equipamento de carregamento, que é 221,33. Por que dividido por 60? Porque isso é metros cúbicos por hora. E eu queria que você me desse em metros cúbicos por minuto, porque a unidade de tempo que eu vou colocar aqui é o minuto. Então, eu queria colocar isso expresso em minuto. Então, basta dividir, né? 221,33 em 1 hora, dividido por 60, você vai ter a produtividade em 1 minuto. Fazendo essa conta, você tem o teu tempo fixo de carga. Agora, quem são os outros tempos fixos? Manobra para carga, manobra para descarga e descarga. Vamos lá. Teu caminhão é de 14 metros cúbicos. Manobra para carga, 0,474 minutos. Anota esse tempo aí, que é o tempo de manobra para carga do caminhão que você está utilizando. Legal. O que é que eu quero mais? O tempo de manobra para descarga. Olhando a tabela do DENIT, que a gente já explicou lá atrás, 1,206 minutos. Anota esse tempo também para somar com aquele 0,474 que a gente viu. E o tempo de descarga? Vamos lá, tempo de descarga lá na seção de aterro, né? Descarga livre. Caminhão de 14 metros cúbicos, 1,296 minutos. Bom, vocês viram que eu estou usando os parâmetros do DENIT. Se eu estou usando todos os parâmetros do DENIT, eu vou chegar na produtividade do DENIT, é evidente, né? Agora, se eu tiver alguma razão para discordar de qualquer desses números, eu tenho como ajustar. E como é que eu vou justificar? Porque para ajustar eu preciso justificar. Eu digo o que eu estou ajustando. Então, ninguém venha me ajustar um preço simplesmente mudando a produtividade lá em cima, sem saber, né, sem me dizer como você recalculou aquela produtividade. É isso que a gente está fazendo, dizendo o que precisa ser ajustado.
Então, eu tenho os 3 tempos e o quarto tempo eu já tinha calculado, né, que era 2,52, né, 2,520, somando aqui com os 0,474 que eu peguei agora da planilha, somando também com os 1,206 e somando com aquele 1,296 que é o tempo de descarga, tudo isso junto dá 5,5 minutos. 5,5 minutos é o tempo fixo desse caminhão. Então, eu transfiro para cá 5,5 minutos. Agora, eu só preciso calcular o tempo de ida e o tempo de volta, porque o tempo de fixo mais o tempo de ida mais o tempo de volta me dá o tempo de ciclo do caminhão, que é o que eu preciso para calcular a produtividade dele. Tá? Quem é o tempo de ida do caminhão? Bom, o tempo de ida do caminhão vai depender de 2 variáveis aqui. A distância e a velocidade. Velocidade é a distância sobre o tempo, né? A distância eu tenho, é 3 km, já está até anotado aqui. Mas qual a velocidade do caminhão na ida, carregado, que ele vai passar para chegar lá? Bom, numa distância de 3.000 metros, trafegando em cima de uma rodovia de revestimento primário, é de se esperar que um caminhão tenha uma velocidade média no percurso de 40 km por hora. Discorda? Então me diz por que você discorda e troca esse dado que eu vou lançar. E aonde você vai trocar esse dado? Aqui onde eu vou lançar ele agora, porque eu vou colocar aqui, ó, velocidade de ida, velocidade média de ida. Eu vou colocar 40 km por hora. Na verdade, eu vou colocar o equivalente a metros por minuto, certo? Que é a melhor unidade para a gente calcular isso. Então vai ser 40.000 metros em 60 minutos. É isso que eu vou colocar aqui, ok? Se não é 40... é o que você aferiu em campo, é o número que você vai ajustar para trazer para cá e é o número que vai ser levado em consideração para todos os cálculos subsequentes, perfeito? Então, esse número, o DENIT só está te dizendo que considerou esse. É a minha referência. Se não é adequado à tua obra, volto a dizer pela enésima vez, qual é o adequado e por quê? Agora traz o adequado, põe aqui e é a partir do adequado que a gente vai calcular a produtividade. Então, ninguém aqui está chutando produtividade. Nós estamos calculando as produtividades decorrentes das intervenções que eu estou fazendo, dos ajustes que eu estou fazendo. Então, traz para cá 40 km por hora. Ei, por que não é 40, é 666? 40 km por hora. Você quer metros por minuto. 40.000 metros por uma hora. Por minuto, divide por 60. Então, é 40 vezes 1.000, dividido por 60, 666,67. Tá. Agora você tem a velocidade na ida e tem a distância. Velocidade é distância sobre tempo. Quem é o tempo? Tempo é a distância dividido pela velocidade. A distância é 3.000 metros, a velocidade é 666 metros por minuto, o tempo vai chegar em minutos, tá certo? Dividindo 3.000 por 666,67, você tem aqui 4 minutos e meio é o tempo que o caminhão vai passar para chegar lá no destino. E a volta? Bom, na volta ele vai voltar vazio, ele vai voltar com uma velocidade maior, não é isso? Aí a gente pega aquela outra tabela e pega caminhão descarregado a uma distância de 3 km. Olha a velocidade que o DENIT estima, 45. Se você não ajustar, é o que eu vou trazer para cá, ok? 45.000 metros em 60 minutos vai me dar em metros por minuto 750. Agora, quanto tempo o caminhão vai passar voltando? 3 quilômetros, 3.000 metros, dividido por 750 metros por minuto, vai me dar exatamente 4 minutos, ok? Quem é o tempo total de ciclo do caminhão? É o tempo fixo mais o tempo variável, 5 minutos e meio, mais 4,5, mais 4, que vai me dar exatamente 14 minutos. Ok. Agora eu já estou pronto para te dizer qual é a produtividade do caminhão ante todas essas variáveis que a gente já colocou aqui. Olha quanta variável eu coloquei, cara. A capacidade do caminhão não é 14? Ajuste isso aqui. A distância de transporte não é 3.000 metros? Ajuste isso aqui. O fator de carga não é esse? Ajusta. O de conversão, porque as densidades são diferentes. O de eficiência, esse aqui dificilmente, mas qual é o tempo fixo? Tempo de carga, manobra, descarga. Ah, minha obra é mais imprensado, é mais fácil. Ajusta o tempo de manobra para carga, manobra para descarga, tempo de carga, tempo de descarga. O tempo de carga, por sua vez, já foi calculada em função disso aqui e da produtividade da escavadeira. Veja, quantas variáveis interferindo no custo e eu saí calculando uma a uma. Eu estou atribuindo agora a real repercussão do valor de cada uma dessas variáveis, ok? Agora eu cheguei numa posição em que eu já tenho a capacidade do caminhão, 14. Não. Eu já disse, esse 14 é só nominal. A capacidade real de uma viagem de caminhão. Quanto ele está levando numa viagem de caminhão
é 14 ajustado pelos 3 fatores. É 14 vezes 1 vezes 0,8 vezes 0,83. Esse volume, 14 vezes 1 vezes 0,8 vezes 0,83, ele vai levar a cada 14 minutos. Então, você dividindo isso aqui, 14 vezes 1 vezes 0,8 vezes 0,83 por 14 minutos, você vai ter uma produtividade em metros cúbicos por minuto. Tá? Multiplica isso por 60, você vai ter uma produtividade em metros cúbicos por hora. E é por conta disso que você está calculando que a produtividade do caminhão, desse caminhão, nessa pista, nessa via, né, nessas variáveis, é de 39,84. Agora vamos lá. Quantos caminhões você vai encostar junto com essa escavadeira? Bom, eu não posso deixar a escavadeira parar. Bom, aqui para esse webinar a gente vai parar com o raciocínio aqui. Tem umas variáveis também que a gente alonga a conversa, mas a regra geral é essa. Você não vai deixar a escavadeira parar, né? Quanto produz tua escavadeira? 221,33. Quantos caminhões que produzem cada um 39,84 na mesma hora? Aí basta dividir, né, 221,33 por esses 39,84. Aí vai dar um número fracionário. Evidentemente, né? Então, deu 5, alguma coisa. Quantos caminhões eu mobilizo, assim? Bom, 5, alguma coisa você não vai mobilizar, né? Ou você mobiliza 5, que é um número menor, não é? Nesse caso, você tem menos caminhão do que a capacidade de escavação da escavadeira. Perceba que vai chegar uma hora que tua escavadeira vai dar uma paradinha. Se você colocar um caminhão arredondando para cima, você vai ter 6 caminhões juntos com essa escavadeira, vai chegar uma hora que o caminhão vai dar uma paradinha para esperar a escavadeira, né? Só que a escavadeira não vai parar. Qual circunstância lhe parece melhor? Bom, melhor é você botar na ponta do lápis. Tendo um entendimento comum, tá certo? Que a gente não deve parar a escavadeira, não é? Vamos arredondar isso para cima, só em nível preliminar, porque faça conta que você muitas vezes vai se surpreender, tá certo? Então, deu 5, alguma coisa, a gente vai arredondar para 6. Né? O inteiro mais próximo, superior. Então, usa aquela função do Excel, arredondar para cima, certo? Só que, perceba que se você colocou 6 e não 5, alguma coisa, a produção desses 6 caminhões vai ser maior do que esses 221,33, não é? Quanto vão produzir juntos, ou produziriam juntos, esses 6 caminhões? 6 vezes 39,84. Isso é um número maior do que os 221,33, significando que esses 6 caminhões vão passar parte do tempo sem produtividade. Quantos por cento sem produtividade? Porque eles conseguiriam produzir mais do que a escavadeira? Regra de 3. Não é? Eles estariam 100% produtivos se eles estivessem produzindo 6 vezes 39,84. Então, 6 vezes 39,84, 100% do tempo produtivo. Quanto eles vão efetivamente produzir? A capacidade da escavadeira, que só são 221,33. 221,33 vai deixar, então, o caminhão com quantos por cento de produtividade? Fazendo essa regra de 3, você vai calcular 93% de produtividade. Se ele está 93% produtivo, é porque eles estão 7% esperando para que a carregadeira, né, dê conta. A carregadeira não vai dar, porque 221,83 é o máximo dela, e eles estão produzindo mais do que isso. 7% de improdutividade. 6 caminhões, 93 produtivos, 7% de improdutividade. O que é que eu faço com esses dados? Agora sim, a gente tem os elementos para levar para a nossa composição de preço, tá? E entender por que a composição de preço trouxe aqueles parâmetros. Olha só, 221,33. Vocês entenderam de onde vem? Vem da produção da equipe mecânica. É a produção do equipamento escavador que é o líder dessa composição, ok? E de onde veio aqueles 221,33? De um cálculo similar a esse que a gente fez para o caminhão, só que com as variáveis da escavadeira, como poderia ser de um trator de esteira, enfim, tá? Ok, olha aqui ó, o que eu estou dizendo, uma escavadeira 100% do tempo produtivo, foi isso que eu calculei lá atrás na produção de equipe mecânica, junto, e 0% improdutivo evidentemente, junto com 6 caminhões, não 5, não 4, não 8, nem 10, de onde vieram os 6? A gente acabou de te dizer por que tem 6 ali, com os dados que a gente precisa. Espera aí, você considerou que o volume do material em cima do caminhão está solto e você não vai medir? Eu considerei tudo isso, cara. Você considerou que o caminhão vai andar em cima de uma rodovia que tem limitação de que eu considerei tudo, ok? Todas as variáveis que interferem nos custos estão ali na produção da equipe mecânica e eu tratei uma a uma para calcular os 6 caminhões
93% do tempo produtivo, 7% do tempo improdutivo. Agora eu associo essas quantidades e essa produtividade ao custo horário produtivo e improdutivo, e aí já são outros 500. Existem outras técnicas para a gente calcular e ajustar, entendeu? Cabe ajuste também, né? E já vou adiantando, o Luiz Heleno vai falar isso para vocês. Daqui a pouco eu vou dizer o que é que o Luiz Heleno vai agregar, na verdade, o que é que eu estou contribuindo, né? Porque o todo está com ele, eu estou com um pedacinho aqui, né? No curso completo dele, né? Vai trazer por que esse número está aqui, por que esse número é esse, enfim, o que eu tenho que fazer para ajustar, quando que deve ser ajustado ou não deve ser ajustado, vocês vão poder entender quais são as variáveis que interferem nesse custo produtivo, nesse custo improdutivo, e se vão, por conta disso, perceber se precisam ou não ajustar esses números, tá? Ok, e se a composição for do tipo tonelada-quilômetro, momento extraordinário de transporte? A mesma coisa, você vai calcular a produtividade do caminhão, não é? Com a mesma ficha de produção de equipe mecânica, são as mesmas variáveis, só que agora você vai trazer os dados para um cálculo de tonelada-quilômetro. Aqui, ó, rapidamente, né? Estamos chegando aqui no hora. Ih, já passei 5 minutos, Camila. Mas vamos lá. 14 metros cúbicos, né? O caminhão. A distância, no caso, é 1 km, porque a unidade vai ser tonelada quilômetro. Fator de carga é aquele 1 que a gente já considerou lá atrás. Fator de conversão 1,5. Porque aqui está em metro cúbico. Você vai medir como metro cúbico? Não, você vai medir tonelada. Então, quantas toneladas tem em cima desse caminhão? 14 vezes 1,5. Entendi. Aqui são os 50 minutos dividido por 60. É tempo fixo? Não tem tempo fixo. Olha que informação preciosa. Quando você remunera esse item, tonelada quilômetro, perceba que o DENIT não está remunerando manobra para carga, manobra para descarga, tempo de descarga, está zero aqui. Epa, então eu estou no prejuízo. Olha, não está se você usar o item direitinho. Esse item tonelada quilômetro tem que estar sempre associado à remuneração desse tempo fixo em uma outra composição que você vai, um outro item de serviço que você vai medir junto, certo? Então, base, por exemplo, você remunera o transporte para base em tonelada quilômetro. Aí o tempo fixo está lá dentro do item base. Agora, muito cuidado se você for lançar um preço de tonelada quilômetro para medir sozinho o transporte sem estar associado com outro serviço, porque senão você vai perder a remuneração do tempo fixo. E muito cuidado se você usar um item de tonelada quilômetro com aquele preço de tonelada quilômetro que está lá no DENIT para medir distâncias menores que 3 quilômetros, porque aqui ele está levando em conta que a produtividade do caminhão vai ser essa alta, porque ele vai ter uma velocidade média de 50 km por hora, que só é compatível porque a velocidade do média do caminhão chegou a 50 km por hora, e só chega se a distância for alta. Não adianta pegar o preço em tonelada quilômetro e botar para medir teu serviço de distância de transporte de 200 metros, de 400 metros, a velocidade despenca, a produtividade cai, o custo aumenta e você está com um item que não foi alçado para essa circunstância. Nesse caso, pule fora e entenda por quê você tem que pular fora e que não pode trazer esse item cego do jeito que se põe, ok? Então, fazendo as contas aqui de produtividade da mesma forma, 14 vezes 1 vezes 1,5 vezes 0,83 dividido por esse tempo de ciclo aqui, só que aqui eu já estou trazendo em horas, né? Enfim, são os dados, né? 435,75 toneladas quilômetros, um caminhão 100% produtivo, porque é ele sozinho na composição, né? Esses dados que você acabou de trazer vêm justamente para a composição correlata do item, né? Para te mostrar de onde vêm os números mágicos que aparecem na composição. Então, você precisa ajustar um preço do ciclo? Bom, você não sabe ainda se precisa. Você não sabe, por enquanto, se você vai precisar ajustar ou não, você só vai saber se você confrontar o que levou o DENIT para chegar nesse preço aqui, né? E o que é que levou o DENIT para chegar nesse preço? Isso aqui? Não. Foi isso aqui. Aí aqui na produção você vai olhar com os dados do teu projeto, se estão compatíveis ou não estão compatíveis. Se não tiverem compatíveis, comece mãos à obra, comece a ajustar para cima ou para baixo, na medida do que você precisa lá na obra. Aí sim, cada ponto desse que destoie tua obra em relação ao que foi estimado pelo DENIT, você põe números aqui para dizer exatamente qual o impacto real na produtividade e, por conseguinte, qual o impacto no preço. Esse é o ajuste que você precisa fazer. Um ajuste técnico, um ajuste responsável, um ajuste sem compromisso com a manutenção que está lá no ciclo, sem compromisso de fazê-lo subir a qualquer preço, nem fazer descer a qualquer preço. Um ajuste técnico, intervenção pautada na melhor técnica. Ok? Bom,
Estamos chegando aqui ao final dessa primeira parte, a gente vai abrir para perguntas e eu vou chamar a Camila em 30 segundos. Eu só não queria chamá-la antes de eu dizer o que é que está faltando, né, dessa nossa conversa mole toda. Bom, a gente vai ter... tem na New Roads um treinamento completo sobre o ciclo. E aí não é 1 hora para falar sobre ciclo, que é o que eu levei aqui. São 40 horas para falar sobre ciclo, né? E quem vai fazer isso para a gente é nada mais, nada menos do que o Luiz Heleno. Luiz Heleno é o nosso colega, amigo, engenheiro do DENIT, que foi justamente o coordenador do ciclo ao tempo da edição. Então, o novo ciclo, da forma como ele foi posto lá em 2017, que está em vigor hoje, o coordenador da equipe que comandou todos esses trabalhos foi justamente o Luiz Heleno, e é ele que vai trazer para vocês, ou seja, informação em tempo verbal, primeira pessoa, não é? Claro, ele foi o coordenador, uma equipe inteira fazendo isso, né? O que ele vai falar é de tão grande, 40 horas, nós dividimos em 2 módulos, né? No primeiro módulo ele vai falar lá, dos custos diretos, equipamentos, como é que chega naqueles custos produtivos e improdutivos, quais são as variáveis que interferem, mão de obra, materiais, operações com transporte, olha, a produção de equipe mecânica que a gente falou aqui, um pedacinho para falar da parte de transporte, é objeto também lá do treinamento completo, né? Cálculo e avaliação das patrulhas mecânicas, de certa forma, que a gente fez aqui, utilização produtiva e improdutiva, perda de produção, fatores de correção, definição de BDI, lá no módulo 2, mais esse monte de informações complementares lá ao módulo 1. Então, 40 horas que eu julgo de excelente proveito pelo conteúdo, não é? E pela pessoa que está trazendo, pela autoridade que é essa pessoa no assunto, e, para além disso, né, 2 coisas que eu acho fundamental. Né? O Luiz Heleno é uma pessoa simples, fácil de se lidar, um amigo, né? E tem uma didática fantástica, tá certo? Ele vai saber explicar isso aí com maestria, e eu realmente não posso deixar, depois de falar 1 hora sobre custo de transporte, né, dizer que isso aqui se acaba com essa... Não, né? Tem muito mais coisas que vocês podem ter a oportunidade de ver. Vamos lá, temos mais uns 20 minutinhos aqui para pergunta, né, Camila? Isso. Eu vou para a primeira do Anderson Reno, professor. Tá. Se a empresa faz seu custo unitário com uma produção muito baixa do referente ao ciclo, isso se torna errado, pois o valor vai ficar muito caro. Não é errado nem certo pelo só fato de estar um custo muito baixo ou muito alto, né? Para a gente saber se o custo realmente está baixo ou alto, não basta olhar para o que está lá na tabela do ciclo, entendeu? É preciso olhar para as variáveis que compõem a tua obra. Então, vamos imaginar que a produtividade do equipamento esteja baixíssima, né? Olha, eu mesmo sei, um transporte que vinha de uma areia a 60 quilômetros de distância, né, de uma cidade, e era uma obra urbana. Então, a maior parte do trajeto era em rodovia pavimentada, né, mas depois entrava numa grande cidade, né, e andava, sei lá, 15 quilômetros dentro de uma grande cidade. Olha, isso fez esses 10, 15 quilômetros dentro dessa grande cidade despencar a velocidade média do caminhão. E, por conseguinte, o tempo de ida, tempo de volta, tempo de ciclo do caminhão, produtividade do caminhão, preço. Entendeu? Então, tudo precisou ser ajustado a essa circunstância. O ciclo considera, se a rodovia é pavimentada, por exemplo, 60 km por hora do caminhão na volta. No entanto, rodovia pavimentada, numa circunstância como essa que eu estou falando, não dava 30 km por hora, entendeu? Medido lá no GPS. Então, se o orçamentista teve elementos, o projeto trouxe, ou ele usou de uma série de artifícios que a gente pode falar com um pouco mais de tempo, não cabe aqui, mas, enfim, se ele aferir uma nova velocidade e está evidente que aquela velocidade paramétrica do ciclo não se aplica a esse caso concreto, tem mais o orçamentista que ajustar, né? Colocando de lado exatamente o porquê do ajuste, né? E aí trazendo para a produção de equipe mecânica os dados corrigidos, para a partir da produção de equipe mecânica você calcular a produtividade do serviço nessa situação que você está orçando, e aí leva essas produtividades para a composição de preço, e a partir da composição de preço você chega no novo custo. Ok? Então, se isso fez com que o custo em relação à tabela do ciclo ficasse mais alto ou ficasse mais baixo, em princípio, Anderson,
Não diz se está certo ou se está errado. Né? O que diz se está certo ou se está errado é se o ajuste que foi feito, ele foi feito em cima de bases reais, não é? Palpáveis e bem elucidadas, ou se foi chutado, entendeu? Aí sim é que estaria certo ou errado, seja para subir, seja para descer. Perfeito? Olha, eu defendo aqui o ajuste, na necessidade do ajuste, certo? Agora, sempre em bases técnicas, tá, pessoal? Nós estamos aqui entre engenheiros, se vamos ajustar algo, vamos ajustar de maneira bem objetiva, né? Deixando uma memória de cálculo boa para que qualquer um entenda as considerações que você lançou. Posso ir para a próxima? Claro, Camila. É do Hélio Silva. O ciclo disponibiliza essa memória das produtividades? O ciclo disponibiliza exatamente as produções de equipe mecânica. Você consegue baixar ela lá junto com o manual do ciclo. A próxima pergunta é do Anderson também. Os valores dos custos unitários podem estar acima do valor do ciclo? Claro que podem. Claro que podem. Aquilo que eu falei. Da mesma forma que podem estar mais baixos. Né? Aquilo que eu falei, nós não temos compromissos com a manutenção do valor do ciclo, nem em subir ou descer especificamente o valor do ciclo. Nós temos compromisso no ajuste técnico. Então a gente tem que olhar em que circunstâncias, quais as circunstâncias que levaram o custo do ciclo ser aquele. O DENIT traz isso nas composições de preço, nas produções de equipe mecânica, nos manuais do ciclo, nas cotações dos insumos, tudo isso é divulgado. Agora, você vai orçar uma obra, tá certo? E para as condições da obra que você está orçando, aqueles dados flagrantemente não são adequados, você diz por que não são adequados, ajusta nos pontos em que deve ajustar e recalcula o preço. É aquela coisa, você respeita o ciclo, você não tem compromisso com a tabela final do ciclo, entendeu? O ciclo é um sistema muito maior do que o preço que foi o fim da linha que está lá tabelado, entendeu? Então, respeitar cegamente o preço da tabela em determinadas circunstâncias é desrespeitar toda a base de orçamento que levou àquele custo, tá certo? No ciclo. Então, muita atenção a isso. Tá certo? Tudo pode ser ajustado, na verdade, tudo deve ser ajustado desde que divija efetivamente da base que foi utilizada pelo DENIT, que você traga isso em dados objetivos e faça os ajustes da forma como a gente colocou aqui, da forma técnica. Você ajusta o preço do ciclo sem sair do ciclo, com toda a base do ciclo, seguindo todas as orientações do ciclo, e por conta disso, muitas vezes, você vai chegar a valores diferentes. E isso para tudo, tá, pessoal? A gente falou aqui de produção de equipe mecânica, a pergunta agora, eu acho que foi do Anderson novamente, citou preços unitários. O Luiz Heleno vai falar para vocês como é que se chega nos custos unitários produtivos e improdutivos dos equipamentos. Que sentido tem o Luiz Heleno está falando aqui de como chega o custo unitário positivo, produtivo e improdutivo de um equipamento se você não pode ajustar em nenhuma circunstância? Se você tem esse preço ali e a metodologia de cálculo, ela está lá justamente para te dizer, olha, nós fizemos dessa forma e o nosso preço que está na tabela é esse por conta disso. Então, analisa isso em relação aos dados reais que você tem e ajusta se fizer necessário. Olha, falando de insumo, aí o cara vai orçar cimento, por exemplo. Olha como a coisa pode ser diferente. Uma coisa é você comprar cimento que vem num cebolão, num caminhão a granel, né, em toneladas e mais toneladas para você abastecer tua usina de concreto dentro da tua obra. Outra coisa é você precisar de cimentos em saco de 25 quilos para fazer manutenção do teu canteiro, entendeu? São dois preços diferentes. Onde você vai comprar esse cimento? No armazém da esquina ou na cimenteira direto? Né? Então, o ciclo orça para essa circunstância. A tua obra traz circunstâncias diferentes, você ajusta. Né? Tem um preço lá para brita graduada. Quanto é que custa uma brita graduada? Bom, qual é a tua demanda? Eu vou precisar aqui de 50 mil metros cúbicos de brita graduada. Será que você não tem uma cotação melhor para 50 mil metros cúbicos? Né? Ainda que você não vai extrair essa brita, será que você não pode ajustar um pouco melhor aquele preço? Então, toda essa coisa da cotação do preço unitário, isso vai ser tratado também no treinamento lá do Luiz Heleno. Ele vai dizer por que o preço do material é aquele, como aquele material foi cotado. Aí, conhecendo como foi cotado e que a premissa é aquela, você vai saber se precisa ajustar ou não. E se precisar, como, né, para chegar no novo preço. O importante é fazer um orçamento, tá, pessoal?
é orçamento de engenharia. Precisa ser feito por um engenheiro, tá certo? Exatamente porque é o engenheiro que vai saber entender essas nuances e traduzir essas nuances em números para chegar, eventualmente, a números diferentes daqueles parametrizados. Próxima pergunta é do Gui Pancotti. Esta tabela 6 deve ser apresentada alterada junto do orçamento ou somente as composições são necessárias? Não, porque, na verdade, talvez você nem precise alterar a tabela inteira. Depende do que você está trabalhando. Pode ser que você altere somente o preço do momento de transporte. Então, você chegou ao novo número com um levantamento de GPS, por exemplo. Tá certo? Então, você mandou equipes a campo, porque não tinha outra forma de fazer. Vamos imaginar, você está em perímetro urbano, sujeito a retenções de tráfego, né? Não tem parâmetro que possa te trazer um dado confiável se você não levar a campo uma situação como essa. Ah, puxa, mas para orçar eu preciso ir a campo? Cara, você pode até orçar sem ir a campo, desde que esse item não seja significativo financeiramente para a tua obra. Ou seja, desde que ele não esteja lá no topo da curva ABC. Eu falei aqui para vocês logo de início, vocês não vão ajustar todos os preços da planilha, seria impossível, vocês não têm tempo para isso. Agora, identificar quais são os itens mais relevantes e, uma vez identificados, ajustá-los, aí sim. E se para esse ajuste demanda uma incursão lá em campo, que seja feito sob pena de forte distorção no teu orçamento. Tá certo? Então não adianta, porque eu não tenho tempo, então eu vou copiar e colar aqui essa velocidade que está sendo considerada na tabela do DENIT, mesmo eu sabendo que a velocidade está muito aquém ou muito além daquela que eu vou realmente utilizar lá na obra. Então, bicho, se você fizer isso e ao mesmo tempo me disser que esse item é relevante financeiramente, você está me dizendo, eu estou te entregando o orçamento. Eu sim, mas o orçamento está errado. Não tem sentido, entendeu? Espero que a gente consiga ajustar a maior parte dessas informações olhando o projeto, questionando o projeto sem a efetiva necessidade de ir a campo. Mas o meu compromisso é com o orçamento dentro do padrão de precisão razoável. Se para isso é preciso ir a campo, que vamos a campo, ok? Se para isso é preciso refazer cotações de insumos chaves, é para isso justamente que a maioria desses softwares de orçamento nos trazem um relatório, a possibilidade de tirar um relatório, que é a curva ABC dos insumos. Existem duas curvas ABC para auxiliar o orçamentista. A curva ABC dos serviços, que me diz quais são os itens que eu vou precisar ajustar as produtividades se chegar no novo preço, mas também existe a curva ABC de insumos para eu saber quais os itens chaves para eu orçar com mais precisão, usando o meu poder de barganha. Eu não vou orçar, né, pressionando um fornecedor para me dar um preço bom para prego numa obra rodoviária, entendeu? Mas para me dar um preço bom para brita, por exemplo, para areia, para cap, aí eu preciso saber onde está o insumo, né? Curva ABC serve justamente para canalizar, direcionar a atividade do engenheiro. O tempo é escasso. Eu gosto de dizer quando eu ministro o curso de orçamento, eu gosto de dizer, olha, orçamento ninguém conclui, orçamento a gente abandona, entendeu? Porque a gente tem um prazo para terminar. Se me derem mais um mês de prazo, eu vou afinar mais ainda o preço, vou chegar numa precisão ainda maior, entendeu? Mas, dado o meu tempo escasso, eu preciso saber onde eu vou trabalhar com mais eficácia. E aí vem a curva ABC. DENIT, preço tabelado do ciclo, excelente, fundamental para qualquer orçamento, porque é a partir dele que, associando esses preços unitários às quantidades que você vai precisar na obra, você consegue montar essa curva ABC, até para saber quais são os itens que você vai precisar ajustar. A próxima pergunta é do Maurício Cordeiro. No exemplo de composição, foi a produtividade da escavadeira que determinou a parcela improdutiva dos caminhões. A parcela improdutiva é sempre determinada em função disso ou há outra razão? Não, em função disso, porque veja só, o que a gente tinha ali, uma produtividade fechada da escavadeira, ok? Caminhões, precisava para poder gerar exatamente essa produtividade 5,5, aquilo que eu falei, ou 5 ou 6, entendeu? Se põe 5, vai faltar caminhão, se põe 6, vai faltar escavadeira. Aí você tem que identificar o que é mais caro para você. Faltar caminhão ou faltar escavadeira, né? E a conta não é tão linear ou tão óbvia como aquela que eu falei, não. Eu disse lá atrás a vocês, põe na ponta do lápis. No nosso módulo de terraplenagem, nos orçamentos, a gente tem que aprender a pôr na ponta do lápis, porque não se trata simplesmente de se perguntar quem é mais caro, uma escavadeira ou um caminhão. Veja, naquele exemplo mesmo que a gente tratou aqui no webinar,
eu não estou comparando o preço de uma escavadeira com o preço de um caminhão. Na verdade, eu estou até tratando em custos horários de escavadeira e caminhão. Mas perceba que é a equipe escavadeira e a equipe caminhão. Só que a equipe caminhão tem 6, cara. A pergunta que você tem que fazer é: qual é mais caro? Quanto é mais caro? 6 caminhões, 7% do tempo improdutivo, ou uma escavadeira, quantos por cento improdutiva ela ficaria se você puxasse os caminhões para 5 e ele trabalhasse com 100% de produtividade? Aí tem que fazer conta, cara. A conta é fazer o seguinte, é calcular, ao invés de arredondar para cima, como a gente fez, né, no default, é arredondar para cima, calcular as produtividades de caminhão e escavadeira, mandar tudo para a composição de preço e verificar um impacto no custo de execução. Depois, arredondar para baixo, calcular novas produtividades de caminhão e escavadeira, levar de novo para a composição de preço para verificar qual o impacto no preço. A situação que configurar o melhor resultado é a que você vai adotar, porque é isso que o engenheiro de campo vai fazer. Nem sempre convém você botar uma fila de caminhão para ter certeza que a escavadeira não vai parar nem um minuto. O caminhão parar está trazendo custo, entendeu? Mas veja, são variáveis, né? Alguém pode me dizer, Elci, mas no caso da minha obra que eu alugo caminhões de terceiros, o caminhão não é meu. Põe uma fila de caminhão. Você está parando ali, pagando por material transportado, né? A escavadeira é tua, o caminhão não é teu e ele só vai receber pelo que transporta, cai por água abaixo esse estudo que eu estou fazendo aqui, entendeu? De calcular o custo de se deve arredondar para cima ou se deve arredondar para baixo a quantidade de caminhão. Arredonde sempre para cima e muito para cima, entendeu? Mas tudo isso, volto a dizer, são técnicas de orçamento, são entendimentos das variáveis que interferem no custo, que tem que ser do conhecimento dos colegas que estão aqui comigo, orçamentistas, fundamental, mas também por quem está na obra. Porque senão, olha só que coisa pode acontecer. O orçamentista pode trazer seus parâmetros todos, considerei isso. Aí chega num custo, às vezes, até baixo. E o cara do campo diz, não consigo chegar num custo como esse, o cara errou na conta, ou esses preços do DENIT ninguém consegue atingir. Nada. É ele que não teve conhecimento, muitas vezes, das variáveis que interagem para a formação desse preço e acabou não cuidando com a devida atenção de cada uma delas e acabou executando uma obra a um custo mais caro do que poderia ter executado, se tivesse levado em consideração o revestimento do caminho de serviço, se valia a pena, se não valia, o patrulhamento do caminho de serviço, a verificação da quantidade de caminhões junto com o escavador e, tanto, trocado o caminhão de 6 metros cúbicos por um caminhão maior de 10, de 14, por que não de 18 ou de 20 em obras rurais? Né? Por que não? Entendeu? Por que não trocar uma concha de um equipamento? Então, entender essas variáveis, esse é o propósito desse webinar, é que nos abre a mente para a gente poder ter o custo de orçamento completo, para a gente ter um aspecto maior e, sim, não só fazer um orçamento com mais precisão, como também tocar a obra pelo menor custo. Próxima pergunta é do Fabrício Calil. Os parâmetros de produção de maquinário são baseados nas capacidades mecânicas do equipamento ou levam em consideração em pressuposto o operador devidamente treinado e em um bom dia? Assim, leva assim, o manual de produção da Caterpillar é uma peça muito técnica, que traz uma série de informações sobre esses equipamentos, eles são levados em consideração, mas não esqueça de maneira nenhuma que o DENIT entra também com esses fatores de ajuste. O fator de eficiência, por exemplo, esses 50 minutos em 60, eles servem para diminuir a produtividade das equipes, tá? Mas em campo, isso sem dúvida é uma variável que pode ter até forte impacto, mas o operador com média experiência, por exemplo, isso está lá no manual de produção. Ele pode diminuir, por exemplo, no caso de uma carregadeira, salvo engano, até 20%, né, da produtividade em relação ao operador de muita experiência. Mas perceba, o próprio manual da Caterpillar também traz esses parâmetros, entendeu? Então, falar que são dados que vêm frios de um manual, a gente tem que ter o cuidado, porque muitas vezes esses próprios manuais também trazem os ajustes, né? E a Caterpillar, o manual de produção, eu estou citando da Caterpillar porque é um manual muito técnico, que traz bastante informação bem técnica e traz esses ajustes também, né, de produtividade. O DENIT adotou uma forma, não é, um caminho para se chegar num custo, muitas vezes diferentes até desse manual,
que vai fazendo as reduções de produtividade pelos fatores diretos, declividade no caso do trator de esteira, experiência do operador, enfim, né? Altura da pilha no caso de uma carregadeira, né? Para encher um caminhão. São meios de você chegar num fim comum, que deveriam convergir se a gente está sendo razoável, né? Seja pegando a produção nominal fechada do equipamento e usando os próprios gráficos para poder diminuí-la, né? Seja fazendo pelo método DENIT, né? Por exemplo, se você pegar a produção de um trator de esteira e for lá no manual da Caterpillar, aí você vai partir de uma produção nominal altíssima, um negócio absurdo, né? Mas o próprio manual da Caterpillar te traz um gráfico. Aí você escolhe o teu trator lá dentro daquele gráfico. Então tem uma linha para cada trator daquele. Aí nas abscissas vai ter lá, por exemplo, a distância de arraste, não é? Que você vai utilizar para poder fazer essa escavação. Você vai trabalhar com 15 metros, que é o ideal. Não dá, porque senão você não acumula material. Você vai arrastar por 30 metros. Bom, você vai arrastar por 30 metros, aí a produtividade vai despencando, entendeu? E aí, não, então vamos adotar isso aqui com 20 metros, porque tenho logística em campo, tenho espaço, enfim, eu consigo juntar com 20 metros. Então, você vai pegar lá no próprio manual da Caterpillar uma diminuição de produtividade em função desses 5 metros a mais que você, depois de ter enchido a frente da lâmina, você passou simplesmente empurrando o material para deixar na pilha onde você está fazendo volume para a carregadeira pegar. Ou seja, traz um bom manual técnico, também traz os elementos para você diminuir, reduzir a produtividade máxima do material. E não é essa a produtividade máxima do material que o DENIT utiliza. Eu sei por experiência própria, e no nosso curso de terraplenagem, não sei se a gente fez recentemente, não sei se tem alguém aí na sala, no chat, que fez conosco o curso de terraplenagem, a gente traz uns dados de uma escavadeira, por exemplo, exatamente essa escavadeira que a gente usou aqui. E eu mostro para vocês lá, a gente dispõe de mais tempo, né? Uma escavadeira enchendo um caminhão, entendeu? Então eu solto o vídeo e solto um cronômetro, entendeu? Vamos ver em quanto tempo essa escavadeira enche esse caminhão e quantos ciclos ela dá. Ou seja, são formas de você calcular o tempo de ciclo. E aí a gente conclui. No exemplo que eu trouxe, obviamente, nós organizamos, a frente estava bem organizada, tá certo? Com espaço, escavadeira num plano diferente do caminhão, tudo arrumadinho, né? E o tempo de ciclo, nesse exemplo do meu curso, dava 14 segundos da escavadeira, né? Enquanto que o tempo de ciclo que está lá na composição do DENIT era algo em torno de 16 segundos, salvo engano, né? Ou seja, o DENIT estava com uma produtividade, inclusive, menor do que aquela que a gente filmou, né? Em campo. Está aqui a produtividade. E não é de uma concha, é enchendo o caminhão inteiro, né? Agora, para chegar numa produtividade dessa, arrume toda a frente, né? Frente larga, um caminhão já encosta para poder ser carregado imediatamente enquanto o outro já está saindo. São providências que o engenheiro de campo precisa fazer. Volta a bater nessa tecla. Um engenheiro de campo, apesar de não ser um orçamentista, ele é um engenheiro de campo. Se ele não tiver em mente esses conceitos, essas variáveis que realmente interferem no preço, ele acaba tendo prejuízo lá na hora. Por isso que esse treinamento aí de orçamento cai tão bem, independente de você ser o orçamentista ou ser o engenheiro do campo. A próxima pergunta é do Wilson Alves. O custo horário dos equipamentos do ciclo leva em conta o preço de um equipamento novo? Em sendo o equipamento utilizado bem mais antigo, deve se alterar? Olha, você trouxe até uns conceitos, eu vou falar bem rapidão, porque foge um pouco aqui do nosso tema, e o Luiz Heleno vai descer nisso num nível de precisão absurdo, mas você trouxe exatamente variáveis que interferem no custo. Uma delas é o valor de aquisição do equipamento, né? Outro é o valor residual desse equipamento no momento em que você vai passar esse equipamento adiante. Em quanto tempo? Aí tem o tempo útil de utilização, qual a vida útil estimada para esse equipamento, tá? E é importante que a gente perceba, né, que vida útil não é aquele período de tempo em que entre o equipamento zero, né, que saiu e chegou lá na tua obra, nunca foi utilizado, e aquele em que o equipamento não serve mais para nada e só restou a carcaça. A vida útil de um equipamento é dado por uma série de curvas, tá certo? Por exemplo, o teu equipamento está novo, tem um custo de aquisição, custo de manutenção está baixo, produtividade está alta, né? O resultado desse equipamento vai
sendo interessante para você. Na medida que ele vai ganhando tempo de vida, os custos com manutenção vão ficando cada vez maiores, a produtividade vai diminuindo, em compensação, você não substituiu ainda o equipamento. Tem um ponto ótimo aqui no meio, que é o ponto da troca do teu equipamento. A partir desse ponto, se você insistir com o teu equipamento, você vai ter prejuízo. Se você não fizer conta, você acha que está poupando dinheiro em trocar o equipamento, entendeu? Porque não investiu um dinheirão para substituir ele. No entanto, você vai gastar muitas vezes mais em manutenção, entendeu? Com produtividades cada vez menores com esse mesmo equipamento. Então, essa aqui é a vida útil. Então, é preciso definir a vida útil para o equipamento, quantas horas de trabalho leva para esse tempo ótimo de substituição, e a vida útil do equipamento, né, em horas trabalhadas, o valor de aquisição, o valor residual, o valor do diesel, o valor do custo horário da operação desse equipamento, combustíveis e lubrificantes, os encargos financeiros da aquisição desse equipamento, ou seja, os juros de oportunidade de capital. Tem uma série de variáveis que interferem nesses cálculos dos custos do equipamento, tanto produtivo quanto improdutivo, porque com o novo ciclo, inclusive o método de cálculo do custo improdutivo do equipamento foi alterado. Está bem mais preciso agora com o novo ciclo. Okay? Importante é perceber que todos esses parâmetros são trazidos pelo DENIT, não para te engessar, como eu falei, mas para te dizer, orçamos com essa base aqui, para que um bom orçamentista saiba se precisa ou não precisa ajustar para o caso concreto. Mas volto a dizer, Luiz Heleno vai tratar disso aí, né? Ele vai ter 40 horas para falar de orçamento para vocês. Eu tenho um aqui. Agora a pergunta da Tereza Salles. As leis sociais estão inclusas no custo unitário? Leis sociais estão inclusas nos preços unitários, tanto da mão de obra quanto do equipamento, ok? E elas são editáveis também, tá? Então, por isso que eu estou te dizendo, se você tiver a oportunidade, cara, vai atrás desse treinamento de orçamento, né? Porque você vai saber exatamente quais são as leis sociais, o quanto isso impacta, né? É como eu te falei, impacta até o custo do equipamento. Por que impacta o custo do equipamento? Porque o equipamento tem um operador em cima. E a mão de obra de operação do equipamento, ele está incluído no custo unitário do equipamento. Entendeu? Tem aquela questão também da desoneração da mão de obra, tá certo? Então você zera aquela fatia do FGTS lá, se for o caso de desonerar, e entra com o CPRB no BDI, enfim, está considerado sim, tem uma série de nuances aí, tá certo? Não dá para a gente, né, precisamos de algumas horas para falar isso. Próxima pergunta do Felipe Augusto. Qual a diferença em relação às composições de transporte quanto às eficiências dos equipamentos entre o Cicro e o SINAP? Bom, aí são duas... Um ponto que eu acho bem interessante, né? São duas bases de referência de preços diferentes, claro, né? Cicro e SINAP. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente é esquecer aquela coisa que muita gente tem, Cicro é para rodovia, SINAP é para pavimentação urbana. Não é bem isso, entendeu? SINAP é um sistema de referência que foi editado pela Caixa Econômica dentro de uma base técnica, enfim, né? E o ciclo foi feito lá pelo DENIT dentro de uma outra base técnica. Ambos sistemas de referência que ajudam o engenheiro orçamentista, que é o responsável técnico por essa peça de engenharia que a gente dá nome de orçamento. Quem é o responsável técnico pelo orçamento? O engenheiro orçamentista. De quem é a responsabilidade se o orçamento está correto ou se tem grandes distorções? Do engenheiro orçamentista. Então, se o responsável é ele não pode se ver obrigado a usar um preço tabelado, seja pelo ciclo, seja pelo SINAP. A rigor, como peças de ferramentas que são de orçamento, a rigor, se você orçar um mesmo serviço para uma mesma obra, nas mesmas condições, orçar pelo ciclo e orçar pelo SINAP, você vai chegar no mesmo preço. Epa, peraí, assim, não é assim não. Para o mesmo serviço, o ciclo tem um preço que é mais alto ou é mais baixo, o SINAP é mais alto ou é mais baixo, e são diferentes. Tabelados, ok? O que vai para a tua obra é o preço do orçamentista, não é ciclo nem é SINAP, né? Cabe ao orçamentista promover os ajustes que se fizerem necessários. Os ajustes que se fazem necessários partindo da base ciclo são uns.
partindo da base do SINAP, são outros. Se você usar os ajustes numa base e noutra base, teoricamente é para você chegar no mesmo preço final. Se não chega, tem alguma inconsistência aí no meio, ou o ajuste não foi bem procedido, tá certo? Agora, há serviços que são mais simples você ajustar na base do ciclo. Os serviços de rodovias, por exemplo, são muito mais simples de ajustar, até porque as composições são por produção, tá certo? Você tem uma base técnica mais bem detalhada lá no manual, tá certo? Que dá mais facilidade para o orçamentista orçar. Não quer dizer que você possa orçar o mesmo serviço partindo de uma base SINAP, desde que você faça os devidos ajustes, tá certo? De várias naturezas. Eu vi bem rapidamente rolando aqui na tela, até fator de influência de chuva, o colega estava colocando aqui, o FIC, tá certo? Quanto a chuva interfere no preço? Tudo isso precisa ser ajustado. E não é só porque o ciclo tem fator de chuva, o SINAP não tem fator de... É o ajuste que se fizer necessário, entendeu? Então, a chave aí está no ajuste. Eu posso usar o ciclo para orçar uma obra de pavimentação urbana? Fantástico se você faz isso. Eu acho até que você tem que fazer isso. É bom você fazer isso, porque você tem uma boa base técnica para isso. Mas posso orçar a pavimentação urbana partindo do SINAP? Pode também, tá? Desde que você faça os devidos ajustes, ok? Ferramentas. Bases diferentes. O caminho a ser atingido é o custo da obra. Esse é um, ok? Os ajustes que você tiver que fazer aí no meio é que vão ser diferentes, num caso e no outro. E é isso. Agradeço a participação de todos. Espero que tenham gostado, que estejam satisfeitos. Obrigado também, pessoal. Aproveitando aí, um abraço a todos. Se cuidem por aí, né? Vamos passar bem por essa e vamos voltar a nos encontrar, quem sabe até olhando no olho também, tá? Direto. Um abração. Muito sucesso para vocês e até a próxima. Obrigada, Ci. Tchau, tchau. Boa noite.